Ontem, que foi quarta, a Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, autorizou o prosseguimento do processo movido por Felipe Martins contra o Departamento de Segurança Interna e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Ontem, que foi quarta, a Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, autorizou o prosseguimento do processo movido por Felipe Martins contra o Departamento de Segurança Interna e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Em ação que visa esclarecer o suposto registro migratório falso que mostrou a presença de Felipe Martins em Orlando no dia 30 de dezembro de 2022. O ex-assessor de Bolsonaro, no entanto, tem diversas provas de que estava no Brasil naquela data. Esse registro de entrada nos Estados Unidos, inclusive, foi o pretexto usado pelo nosso ditador, ajoelhe-se em Creus, Alexandre de Moraes, mandar prender Felipe Martins no ano passado e mantê-lo, né, nesta liberdade provisória, que de liberdade não tem nada. Por falar no nosso ditador Alexandre de Moraes, o presidente do Conselho Fascista de Ministros negou o pedido da defesa de Felipe Martins para disponibilizar os dados de geolocalização. Olha, o Alexandre de Moraes, ele só quer, né, para ele é localização sem gel, né? Geolocalização ele não topa. Os dados de geolocalização do celular nos autos da ação em que ele foi denunciado por suposta tentativa de golpe de Estado. Tá aí, né? O Malandrão Moraes, não é Xandão, é Malandrão. O Malandrão fica falando, não, nós franqueamos acesso às defesas, tá aí, ó, cadê? Franqueou nada, até frangueou acesso, né? Segundo Moraes, não há pertinência dos argumentos de cerceamento de defesa, não, só porque ele quer, né? Por falta de acesso integral às provas e estratégia de document dump. Não tem porque ele não quer, né? Não tem cerceamento de defesa, é o senhor que está falando, porque a lei fala que tem, a jurisprudência, inclusive do próprio STF, fala que tem, a doutrina fala que tem, né? Aí vem aí o senhor, palhação, inventa, fala qualquer coisa, né? Fala sol, e tem imbecil que acredita, né? Essa expressão em inglês, o document dump, se refere à apresentação de uma grande quantidade de documentos em um processo judicial com o intuito de dificultar o trabalho da parte adversa. Não tem, realmente vamos concordar com o Alexandre de Moraes, não tem document dump, por exemplo. Né? A PGR teve todo o tempo do mundo para ver o documento que quisesse, escolher o documento que quisesse da investigação da Polícia Federal. Então, só os escolhidos, os documentos que a PGR escolheu para montar a sua narrativa, ele disponibilizou para as defesas. E mesmo tendo a PGR todo o tempo do mundo, acho que foram quase 100 dias para a PGR fazer tudo, para os advogados de defesa, só deram 15 dias e olhe lá, sem acesso a todos os documentos. E mesmo assim, só 15 dias para as defesas analisarem, tipo, 81 mil páginas. Assim não tem, né? O Alexandre de Moraes, né, é um sujeito muito honrado, muito honrado, muito honrado. Eu gosto de dizer assim, eu vou repetir, porque esta frase ficou bonita. Considerando as obrigações de um juiz, tirando a imparcialidade, tirando a honestidade jurídica, tirando o dever de servir a sociedade, inclusive o acusado criminalmente, tirando a obrigação de circunspecção, tirando a obrigação de não falar fora dos autos e não dar entrevista sobre casos que vai julgar, tirando tudo isso, para ele só sobra o tirano. Ninguém? Bom, eu queria fazer um comentário. Primeiro que será comprovada a fraude que foi realizada. E isso, Pavinato, vai trazer consequências graves para
pessoas do governo brasileiro. Então vamos começar analisando pelo que está lá no registro. O nome Philip, ele sempre foi com I, né? Ele sempre foi com I, o nome de origem inglesa, Philip, e francesa, Philippe, sempre foi com I. O nome do nosso Felipe Martins é com I. Na hora do registro da falsa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, o funcionário que fez essa fraude escreveu com E. A possibilidade disso ter acontecido, se houvesse veracidade, seria de zero, porque, na verdade, você estaria copiando de um passaporte. E no passaporte do nosso Felipe Martins é com I e não com E. Então lá está escrito com E. Então isso é uma fraude, é gravíssimo. O governo Biden, né, de esquerda, compactuando através da USAID e todas as suas políticas relacionadas externas aos Estados Unidos, com essa palhaçada que fizeram com esse menino brilhante, o Felipe Martins, deixando esse moço 6 meses preso. 6 meses preso. Só que lá nos Estados Unidos não vai ficar 6 meses preso. Quem for descoberto, e será descoberto, são 2 departamentos importantes que estão sendo investigados, vão pegar penas de 20 anos. 20 anos. E isso vai trazer consequências sérias e muita gente grande aqui no Brasil deve estar bem preocupado. E aí? Será que vai ter impacto? Vai, com certeza vai ter impacto. Eu acredito... Ou ele vai fazer o Johnny Shitren Walking? Olha, eu acredito que é uma questão de tempo realmente e vai ser mais rápido do que a gente imagina, porque na verdade é muito fácil de conseguir verificar essa fraude. Causa até estranheza que alguém a tenha praticado, né, com o seu acesso, com o seu login, com sua senha, não sei como foi, essa fraude, porque a única explicação que tem é que essas pessoas tinham uma esperança quase que certa de ou uma reeleição do Biden ou uma eleição do seu sucessor, da Kamala ou quem quer que fosse, que naquele momento ainda não havia a candidatura dela. Mas havia uma quase certeza dessa reeleição do Biden ou de quem ele indicasse, para poder fazer algo como isso, porque nós estamos falando de uma fraude no sistema imigratório dos Estados Unidos da América, simplesmente o país mais poderoso do mundo. Então isso realmente é algo muito sério. Não se trata só do caso do Felipe Martins, que para nós brasileiros é muito importante, mas trata-se de uma fraude. Se fraudou esse caso, pode ter fraudado outros. Quer dizer, você demonstra uma fragilidade no sistema imigratório dos Estados Unidos, de segurança, inclusive, gravíssimo. Por isso as penas serem tão severas e com razão. O que nós tivemos ontem na audiência do Felipe Martins foi que os Estados Unidos tornaram essa, digamos, uma investigação ou esse pedido do Felipe Martins oficialmente um processo. Então agora está realmente correndo nos Estados Unidos esse processo que vai chegar sim, as vias de fato a quem praticou essa fraude, com que objetivo, a pedido de quem. Então tudo isso terá sim grande reverberação tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E eu queria chamar a atenção que o Felipe Martins pede aqui os dados de geolocalização do celular nos autos em que ele, da tentativa de golpe. E o Alexandre de Moraes, mais uma vez, nega o acesso da defesa de um advogado, de uma parte, a provas que são importantíssimas, porque há rumores de que essa geolocalização já comprovava que ele não tinha saído do país. Então havia uma ciência disso e mesmo assim ele foi preso. Ele foi preso para quê? Para cavar uma delação premiada que restou frustrada porque o Felipe Martins permaneceu calado e não fez a delação premiada que eles conseguiram depois com o Mauricide. Eu fico impressionado como é que ele nega os dados da geolocalização, que são dados dele. Exatamente. A LGPD brasileira diz que todo dado que qualquer empresa, inclusive de telefonia celular, tenha seu, e a geolocalização é um dado pessoal, quando requerido pela parte, ele tem direito a ter acesso a esse dado. É um dado, uma informação pessoal. Aí vem o Alexandre pessoal,
o Alexandre pessoal. O Alexandre de Moraes, ele nega um documento que não é relevante. Não é relevante por quê? Porque vai provar ele já que está assumindo. Exato, ele está assumindo o quê? Relevante Ele está assumindo que ele tem culpa no cartório. Exatamente. É igual a Vaza Toga. Quem é que foi indiciado? Só o Talhaferro. O Ayrton Vieira foi indiciado? Não. O outro juiz lá foi indiciado? Não. Ué, isso é uma investigação, por que todos os envolvidos não estão sendo investigados igualmente? Por que ele não está sendo ouvido, já que o presidente Bolsonaro foi denunciado por um golpe de Estado que não tem uma mensagem, um documento assinado pelo Bolsonaro? Só tem falas que mencionam Bolsonaro. Da mesma maneira, a Vaza Toga está cheia, repleta de mensagens que falam foi ordem do Moraes. Por que ele não é denunciado? Este senhor é um sem vergonha, isso precisa acabar. Agora, nos Estados Unidos, o que vai convir, sugerir aos Estados Unidos? Os Estados Unidos precisam contratar a USP para ver a segurança do sistema de entrada deles, né? Exatamente, assim é muito grave. De fato, é muito grave. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.